Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num período assim fascinante e bem agitado, o início do cristianismo. Oi. Pois é, vamos explorar um pouco essa diversidade toda de crenças sobre Jesus, né? Isso. E como que algumas histórias pegaram mais força e outras, bom, acabaram ficando meio de lado. A gente se baseia aqui em análises de manuscritos antigos, da formação da Bíblia. Exato. As fontes pintam esse primeiro século como nossa, uma confusão louca. Tinha muita seita diferente, centenas de evangelhos, textos em aramaico, hebraico, grego, circulando para todo lado. Uma confusão mesmo. Sim. E o nosso objetivo é tentar entender como é que no meio disso tudo a coisa foi se organizando até chegar no que a gente conhece hoje. Legal. Então vamos tentar desenrolar isso. As fontes que a gente viu indicam que, logo de cara, ali no primeiro século, não tinha uma visão única de Jesus. Existiam pelo menos umas 3 interpretações principais rolando. Isso. A primeira seria, digamos, o Jesus mais histórico, o Nazareno, o Galileu. Essa era a visão mais próxima dos apóstolos originais, aqueles que realmente andaram com ele, né? Certo, o pessoal da primeira hora. Exatamente. Aí, um paralelo, surge uma outra figura forte, o Jesus Cristo, o Salvador. E essa imagem foi muito, muito impulsionada por Paulo de Tarso. Ah, o Paulo. Mas é curioso, né? Porque as fontes dizem que ele nem conheceu Jesus pessoalmente. Pois é, ele mesmo relata um contato só depois da ressurreição, e ele teria recebido essa missão de levar a mensagem para os gentios, ou seja, os não-judeus. É o Paulo que realmente populariza o termo Cristo, que significa ungido, e traz forte essa ideia da salvação pela fé. E imagino que isso deve ter gerado alguma tensão, talvez. Alguém que não conviveu com Jesus ganhando tanta projeção. Olha, as fontes sugerem que sim, houve tensões. Mas a abordagem de Paulo foi incrivelmente eficaz para levar a mensagem para fora da Palestina, para todo o Império Romano. Entendi. E qual seria a terceira face? Você mencionou 3. Ah, sim. Essa é talvez a mais misteriosa, porque foi muito suprimida. O Jesus vivo. Essa visão, segundo o material, veio de revelações que Jesus teria feito depois da ressurreição. Depois, para quem? Principalmente para Maria Madalena e para outros discípulos, muitos deles judeus helenizados, com uma forte influência da cultura grega. Aí que a coisa fica interessante. Esses ensinamentos, ligados ao Jesus vivo, entravam em temas bem profundos, tipo a origem do universo, a natureza do divino, o autoconhecimento, de um jeito bem diferente do que Paulo pregava. Mais filosófico, talvez? Isso, e mais esotérico também. Deram origem aos textos que a gente chama de gnósticos. Gnosis é conhecimento em grego, né? Falavam de uma salvação que viria por um entendimento secreto, interior, não só pela fé no sacrifício. Entendi. E olha que interessante, algumas fontes até ligam esses textos a interpretações de coisas como os Nefilim lá do Gênesis, sabe que às vezes são traduzidos só como gigantes? Sei, Gênesis 6. Isso. No original hebraico e em traduções antigas, o termo Nefilim sugere algo mais, tipo aqueles que desceram, talvez uma origem não totalmente terrestre. Os textos gnósticos, às vezes, exploravam essas ideias de seres celestiais, conhecimento proibido, coisas que a linha mais paulina não abordava. Caramba. E, bom, você disse que essa visão foi suprimida. Como assim? Pois é, aí a história dá uma virada grande no século IV. O Império Romano adota o cristianismo, né? E com isso vem a necessidade de unificar a bagunça. O Concílio de Nicéia, em 325, foi chave para isso. Ah, Nicéia. Onde definiram a trindade, essas coisas? Exatamente. E nesse processo de unificação, que tinha um forte componente político, a igreja, que estava se formando e se aliando ao poder do império, acabou privilegiando os textos de Paulo e os evangelhos que apoiavam a ideia de Jesus como Deus igual ao Pai. Faz sentido, politicamente falando. Sim. Uma das fontes até argumenta que isso ajudou a desjudaizar Jesus, transformando ele de um rebelde executado por Roma num herói divino do próprio império. E os textos gnásticos, com visões diferentes, que falavam de conhecimento secreto, de múltiplos seres divinos às vezes, foram considerados heresia. Heresia. Ou seja,
contra a doutrina oficial. Isso. E aí veio a ordem para destruir esses livros. Muitos textos que circulavam foram classificados como apócrifos, tipo não confiáveis, inadequados para a fé unificada que eles queriam construir. Que coisa! Uma edição em larga escala da história religiosa, praticamente. É um jeito de ver. Mas olha que incrível, nem tudo se perdeu. Em 1945, lá em Nag Hammadi, no Egito, encontraram uma biblioteca inteira desses textos escondidos. Nag Hammadi. Eu já ouvi falar. Acharam um monte de coisa, né? Exatamente. Provavelmente monges esconderam esses potes de cerâmica cheios de papiros lá pelo século IV para salvar da destruição. Tem Evangelho de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena, textos que dão uma visão completamente diferente. Fascinante. E essa redescoberta toda levanta outra questão que as fontes comentam. As alterações dos textos que entraram na Bíblia oficial, né? Sim, existe uma distinção importante que eles fazem. A Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, etc., que, segundo a tradição judaica, foi entregue por Deus a Moisés, teria sido preservada com um rigor imenso no hebraico original. Pouquíssimas alterações ao longo dos séculos. Ok, a Torá seria mais intocada. Isso. Agora, o resto da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que foram compilados, traduzidos, como na famosa Vulgata Latina do Jerônimo, lá no século IV, esses teriam passado por mais, digamos, filtros. Filtros como? Bom, primeiro na própria seleção, o que entrava no cânone e o que ficava de fora. O livro de Enoque, por exemplo, que fala de anjos caídos e gigantes, era lido por muitos, mas acabou ficando fora do cânone da maioria das igrejas. Certo, a seleção do material. E também nas traduções. O exemplo dos Defilim, que a gente falou, é um caso. Traduzir só como gigantes pode tirar um pouco o mistério, a sugestão de uma origem diferente que o termo hebraico talvez carregue. Entendi, a tradição pode mudar a interpretação. Com certeza. E outra alteração que as fontes apontam, e essa com uma carga política bem clara, é na narrativa da paixão de Cristo. A crucificação? Isso. As fontes sugerem que, com o tempo, especialmente depois que o Império Romano adotou o cristianismo, a culpa pela crucificação, que historicamente foi uma execução romana, foi sendo, como dizer, deslocada mais para as autoridades judaicas nos textos que se tornaram canônicos. Putz, isso é forte. Seria mais conveniente para o Império, né? Exato. Seria uma narrativa bem mais confortável para um império que agora tinha um cristianismo como religião oficial. Uau! Bom, então, juntando tudo isso, o que a gente pode tirar dessa análise toda? Olha, acho que a grande lição do material que a gente viu é que o cristianismo primitivo era muito mais diverso, mais plural e até mais conflituoso do que a gente geralmente imagina. A versão que chegou até nós como oficial foi, na verdade, o resultado de um longo processo de escolhas, debates, interpretações e até edições textuais. Não foi uma linha reta, então? Definitivamente não. O cristianismo que conhecemos hoje é, em grande medida, a história de qual dessas muitas narrativas acabou prevalecendo, muitas vezes por razões não só teológicas, mas também políticas. Faz a gente pensar. E fica a reflexão, né? Como seria a nossa compreensão hoje se essas outras vozes, essas perspectivas perdidas, como as dos textos gnósticos, tivessem sido integradas ou pelo menos continuado a dialogar com a tradição principal? O que essa diversidade toda poderia nos ensinar hoje? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza! Hoje a gente mergulha numa questão, assim, fundamental, né? Que atravessa séculos. Jesus Cristo foi uma pessoa real ou o cristianismo, bom, nasceu de uma lenda? É uma pergunta e tanto. Pois é. A maioria dos historiadores hoje até aceita a existência dele, mas não dá para ignorar que figuras como Ellen Johnson, dos American Atheists, ou até Bertrand Russell, já levantaram dúvidas, sabe? Sim, citando a falta de provas seculares, né? Exato. E o historiador Will Durant colocou bem. Jesus foi real ou um mito tipo Osíris, Mitras? Vamos ver as evidências que a gente tem. Ótimo ponto de partida. E para começar, acho útil diferenciar mito de figura histórica real. Pensa em Alexandre o Grande. Certo. Ninguém duvida que ele existiu, né? A gente aceita isso com base em documentos antigos, mesmo que, olha só, escritos séculos depois, e não por testemunhas diretas. Uhum. E, claro, pelo impacto histórico dele, gigantesco.
Então, esse pode ser um parâmetro para a gente avaliar as evidências sobre Jesus. Faz todo sentido. Então, com Jesus, por onde a gente começa? O Novo Testamento parece o caminho natural, né? São 27 livros e dizem que foram escritos por testemunhas ou gente próxima. Exatamente. O Novo Testamento é a fonte primária. Claro, sempre tem debates sobre os detalhes. Por exemplo, o John Dominic Crossan, um estudioso conhecido, ele acha que menos de 20% do que está nos evangelhos foi dito pelo Jesus histórico mesmo. Nossa, só isso? É uma visão mais cética. Mas assim, no geral, a maioria dos historiadores concorda que dá para ver uma figura bem clara e consistente de Jesus nesses textos. A confiabilidade detalhada do NT, bom, isso é papo para outra hora, mas ele dá o retrato inicial. Entendi. Mas e fora da bolha cristã? Essas fontes são cruciais para quem busca algo mais externo, certo? Sem dúvida. E elas existem, sim. Primeiro, as judaicas. O Talmud, especificamente nas Guemoras, menciona Jesus. Mesmo sendo escritos depois. Sim, são discussões posteriores. E apesar de serem hostis à ideia da divindade dele, tratam Jesus como uma figura histórica, alguém que existiu. Interessante. E mais importante ainda é Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século. No livro Antiguidades Judaicas, lá por 93 d.C., ele descreve Jesus. Fala que era um homem sábio, fez coisas notáveis, atraiu muitos seguidores. E aquela frase polêmica? Ah, sim. Aquela "ele foi o Messias". A maioria dos estudiosos hoje acha que foi um acréscimo posterior, sabe? Feito por copistas cristãos. Não faria muito sentido Joséfo afirmar isso teologicamente. Mas mesmo tirando a frase, a referência a Jesus como pessoa real continua lá, clara. Ok, perspectiva judaica anotada. E os romanos? O império que mandava ali? Deixaram alguma coisa? Deixaram. Tem uns 19 escritores seculares antigos que mencionam Jesus ou os cristãos de alguma forma. O mais famoso é Cornélio Tácito, um baita historiador romano. Tácito. Lembro dele das aulas de história. Esse mesmo. Por volta de 115 DC, escrevendo sobre o incêndio de Roma no tempo de Nero, ele fala dos Cristiani. Diz que eram odiados e que o nome vinha de Chrestus, provavelmente o jeito que escreviam Cristo na época. E o que ele diz sobre Chrestus? Tácito afirma que ele foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. É uma confirmação externa, forte, vinda de alguém que não tinha simpatia nenhuma pelo cristianismo. O Tácito confirmando Pilatos e a execução. Isso bate direto com os evangelhos. Exatamente. E se a gente junta essas fontes não cristãs, judaicas e romanas, elas confirmam vários pontos. Jesus era de Nazaré, conhecido pela virtude, fez coisas notáveis que os inimigos chamavam de magia, né? Acreditavam na ressurreição e continuaram o movimento. E esse movimento se espalhou rápido até Roma. Eram conhecidos por adorar Cristo como Deus. O estudioso Norman Geisler resumiu bem: o quadro das fontes externas bate com o Novo Testamento. Essa convergência de fontes é bem forte mesmo. E você falou do impacto histórico como outro critério. Lembrei do rei Arthur. Lenda legal, mas Camelot não mudou leis, né? Com Jesus parece bem diferente. É aí que está um ponto fascinante para os historiadores. Jesus não liderou o exército, não escreveu livro, não teve poder político direto, foi ignorado pela elite romana na época. E mesmo assim? E mesmo assim, o impacto depois é enorme. É a pessoa sobre quem mais se escreveu na história. Os ensinamentos dele, tipo o Sermão do Monte, mudaram a ética, influenciaram leis, até a ideia de democracia, como o Durante notou. E as instituições? Inspirou a fundação de universidades Harvard, Yale, Oxford, hospitais, trabalhos humanitários, ajudou a elevar o status da mulher no Ocidente, deu base moral para abolir a escravatura com a ideia do valor de cada vida, transformou vidas pessoalmente. E hoje são 2 bilhões de seguidores. O H.G. Wells, que nem era cristão, colocou Jesus no topo do legado histórico. É um paradoxo, né? Poder histórico imenso vindo de quase nada em termos de poder terreno inicial. E a arqueologia? Ajuda em algo? Porque nomes como Pilatos, Caifás,
já foram questionados, né? Ajudam sim, confirmando o cenário. Pilatos, por muito tempo, era quase só dos evangelhos, mas em 62 acharam uma pedra em Cesareia Marítima com o nome dele. Sério? Sim. E em 1990, acharam em Jerusalém um ossuário, uma caixa de ossos com a inscrição Caifás, o sumo sacerdote da época da Paixão. Também encontraram o que pode ser a casa de Pedro, em Cafarnaum, uma caverna ligada a João Batista, Então, não prova os milagres, mas mostra que as pessoas e os lugares eram reais, reforça que o cenário descrito nos evangelhos é historicamente plausível. Certo. E como fica o argumento do mito? Que Jesus foi uma lenda que cresceu com o tempo. Esse argumento tem problemas. Mitos geralmente levam séculos para se formar, sabe? Misturando lendas devagar. Mas as fontes sobre Jesus, como as cartas de Paulo, são muito antigas. Coisa de décadas depois da morte dele. Muito cedo para virar mito. Bem cedo. O cristianismo se espalhou rápido demais para ser uma lenda que foi sendo construída aos poucos. Se fosse invenção, era de se esperar que os opositores judeus, romanos, tivessem dito: "Ei, esse cara nem existiu." Mas as críticas eram outras, não sobre a existência dele. E tem gente que mudou de ideia, né? Tem sim. Céticos que foram analisar as evidências. Malcolm Muggeridge, jornalista. C.S. Lewis, acadêmico de Oxford, especialista em mitologia, ele começou achando que era mito, mas as evidências o convenceram do contrário. Voltando então àquela reflexão do Will Durant, parece ainda mais forte agora. A ideia de que homens simples inventaram, numa geração só, uma figura tão poderosa, ética, inspiradora, com uma doutrina tão elevada. Ele disse que isso seria um milagre ainda maior que os dos evangelhos, né? Exato. A figura de Jesus, real ou não, continua muito viva na história. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Considerando tudo isso, documentos de amigos e inimigos, arqueologia confirmando o contexto, o impacto histórico gigantesco vindo de alguém com 3 anos de ministério público, sem poder terreno, há 2000 anos. O que seria preciso? Que tipo de prova para refutar de vez que essa pessoa andou pela Judéia? Vamos focar em duas principais que saltam do texto. A de Jesus o Nazareno, ou o Galileu, e a de Jesus o Cristo, chamado também de o Salvador. Perfeito. E o material já começa dizendo que essa percepção sobre Jesus, bom, não foi sempre a mesma, né? Desde o início. Essa primeira visão, Jesus o Nazareno, O Galileu. isso, o Galileu, seria aquela formada pelos apóstolos, pelo contato direto deles com Jesus em vida. Certo. E como eram esses apóstolos, segundo a fonte? Olha, o texto descreve eles, tirando Judas Iscariotes, né, como homens bem simples da Galileia. Diz até quase analfabetos. Então, a imagem que eles tinham de Jesus viria dessa convivência, sabe? Bem pé no chão mesmo. Entendi. Uma visão bem humana, direta. Exatamente. E o curioso que a fonte aponta é que lá no primeiro século, essa versão, essa que veio da experiência direta, era tipo a menos conhecida. Menos conhecida, que coisa! Mesmo vindo de quem andou com ele? Pois é o que o material sugere. Então tá. Se essa era a visão dos que conviveram, como é que as fontes explicam o surgimento da outra imagem, a do Cristo Salvador? Bom, aí entra uma figura central, Paulo. Antes conhecido como Saulo de Tarso. As fontes detalham que ele era membro do Sinédrio, sabe? O conselho judaico. E que ele perseguia os cristãos no início. Perseguia, nossa. E como ele muda? A virada vem, segundo o relato, no encontro que ele teve com Jesus. Mas com Jesus já ressuscitado. Ah, então ele não conheceu Jesus em vida. Não. O texto faz questão de frisar isso. É bem explícito. Ele nunca viu Jesus em carne e osso. Entendi. E nesse encontro? Bom, nesse encontro, Jesus teria pedido ajuda a ele, a Saulo. Daí ele se converte, se batiza, vira Paulo. E começa a pregar. E é aqui que o material traz uma afirmação assim bem direta. Qual? Diz que Paulo introduziu conceitos como Salvador. A fonte alega que essa palavra Salvador foi tipo uma criação posterior. Uma criação de Paulo e da igreja.
Isso, ligada a Paulo e à igreja, que não era usada enquanto Jesus estava vivo. Caramba, isso muda bastante coisa, né? A fonte atribui a criação de um termo tão importante a Paulo. E o título Cristo, tem algo sobre isso? Tem sim. O material continua dizendo que foi Paulo quem começou a chamar Jesus de Jesus Cristo. Cristo, que significa ungido, certo? Exato. E segundo essa linha do material, esse termo só foi aplicado a Jesus nesse contexto da pregação de Paulo, especialmente quando ele levou a mensagem aos gregos, já depois da morte de Jesus. Então, em vida, ninguém chamava Jesus de Cristo. É o que a fonte afirma, que não o chamavam assim. Uau! Então, Paulo é apresentado ali como essa figura-chave na construção da imagem de Jesus o Cristo, o Salvador. E outra diferença importante que o texto aponta, a mensagem de Paulo era muito voltada também para os gentios, os não-judeus. Ah, entendi. Diferente dos apóstolos originais. Que estariam mais focados no contexto judaico, né? Pelo menos inicialmente. A abordagem de Paulo era mais universalizante, digamos assim. O material também menciona a velha aliança, né? O pacto de Deus com o povo judeu. Sim. E diz que o propósito dela seria trazer a humanidade de volta para Deus depois de Adão e Eva. Jesus teria nascido para isso, mas, segundo essa visão do texto, ele teria se recusado a cumprir nos termos violentos que talvez esperassem. Complexo. Então, o cenário que essas fontes desenham é o de, duas correntes bem diferentes logo de cara. Uma vinda da galera que conviveu com o homem Jesus ali na Galileia. Isso, mas pé no chão? E outra que veio de uma revelação depois da morte e que trouxe novos títulos, novos conceitos como Cristo, Salvador e abriu para todo mundo, não só judeus. Exatamente. É essa a distinção central que o material propõe. Entender essas duas linhas como as fontes apresentam parece fundamental para a gente pensar nas origens do cristianismo, né? Sem dúvida. O ponto principal que emerge dessa análise do material é justamente isso. Havia múltiplas interpretações sobre Jesus circulando logo após a morte dele, e, de acordo com esse relato que a gente analisou, a versão ligada a Paulo, mesmo ele não tendo conhecido Jesus pessoalmente, foi a que ganhou mais força, mais proeminência com o tempo. Olhando para tudo isso que o material traz, a imagem que fica é essa bifurcação inicial mesmo. De um lado, os companheiros ali da Galileia, com a visão do homem. Do outro, o convertido por revelação, construindo essa doutrina do Cristo Salvador. Pois é, e isso deixa uma questão no ar, né? Baseada só no que o material apresentou, claro. Que questão! Se essa figura do Cristo Salvador, que se tornou tão central na fé cristã, foi, como afirmam essas fontes, tão moldada por alguém que não teve o contato direto com o Jesus histórico. Que implicações isso pode ter? Como isso afeta a relação entre a mensagem original, aquela percebida pelos primeiros seguidores ali, e a mensagem que acabou se tornando dominante depois? É verdade. Dá o que pensar, né? Como uma visão construída depois, por alguém de fora do círculo inicial, pode ganhar tanta força. Jesus não liderou o exército, não escreveu livro, não teve poder político direto, foi ignorado pela elite romana na época. E mesmo assim? E mesmo assim, o impacto depois é enorme. É a pessoa sobre quem mais se escreveu na história. Os ensinamentos dele, tipo o Sermão do Monte, mudaram a ética, influenciaram leis, até a ideia de democracia, como o Durante notou. E as instituições? Inspirou a fundação de universidades Harvard, Yale, Oxford, hospitais, trabalhos humanitários, ajudou a elevar o status da mulher no Ocidente, deu base moral para abolir a escravatura com a ideia do valor de cada vida, transformou vidas pessoalmente. E hoje são 2 bilhões de seguidores. O H.G. Wells, que nem era cristão, colocou Jesus no topo do legado histórico. É um paradoxo, né? Poder histórico imenso vindo de quase nada em termos de poder terreno inicial.